palavra dessa noite se encontra no Evangelho de João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 15. Vamos lá, todos encontraram Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 15, verso 1 ao 9. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecereis em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanha, e o lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vós tornareis meus discípulos. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós confiamos na sua graça, na ação do seu Espírito na igreja, abrindo os olhos, a mente, o coração, iluminando as mentes a entender a sua palavra, compreender a sua voz, iluminando o texto, capacitando o maribundo pregador, para que Deus, a sua igreja seja edificada e o teu nome seja glorificado, para a própria glória do teu nome, que oremos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa mensagem tem um tema, mas ela não será temática. Ela será expositiva hoje. O tema da mensagem é a videira e os ramos. É o que você está vendo aí mesmo. O tema da mensagem tem que ser tirado da mensagem. Então, eu sou a videira, o meu pai é agricultor. Todo ramo. Então, tem videira aqui no texto e tem ramo. Então, o tema da mensagem é a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira. Irmãos, devemos ter em mente, para entender completamente essa passagem, que foi dito aqui, ou melhor, tudo que foi falado aqui no capítulo 15, isso foi dito durante a noite da ceia pascal. É bom você ter isso em mente para entender o texto. Essa passagem aqui, que Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, foi durante aquela noite que ele seria traído, a noite da ceia pascal. Mais especificamente, durante ou imediatamente depois da instituição da ceia do Senhor, foi dita essas palavras. Nessa noite, mesma noite, por Jesus ter dito essas coisas, e estava ali junto com eles, como nós bem lembramos, o próprio Judas, aquele que o trairia, aquele que o entregaria por 30
moedas de prata. Só que, antes disso acontecer, quando Jesus disse que Ele é a videira verdadeira, estava ali sobre a mesa coisas como o cordeiro, o pão e o fruto da videira, ou seja, o vinho. A mesa estava farta, os discípulos estavam rodeados delas. Tinha na mesa o cordeiro, tinha na mesa o fruto da videira e tinha na mesa o pão. Ora, nessa mesma sala estava ali todos esses itens que apontavam para um significado histórico. Agora a pergunta que fica é: será que os discípulos falharam em ver isso? Antes Jesus dizia assim: eu sou a videira verdadeira. Se você voltar um pouquinho, no verso 14, 13, você vai ver que eles estão na ceia, na última ceia pascal. E lá está o vinho, está o pão e está o cordeiro. Será que os discípulos entenderam que o pão e o vinho e o cordeiro era um símbolo, algo que estava se cumprindo em Cristo, que tudo aquilo ali representava o que iria acontecer na cruz? Será que os discípulos compreendiam que o cordeiro que estava ali, morto para eles comerem, era o mesmo que João Batista disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Será que eles entendiam que o vinho que estava ali sobre a mesa era o mesmo que apontava para o sangue de Cristo que seria derramado na cruz? Será que eles entendiam que o pão era o corpo dele que seria rasgado por eles? Com certeza não. Esse sentido ia além, irmãos. Isso ia além do entendimento dos discípulos. Mas olha como isso é lindo de nós entendermos. Jesus está mostrando para eles que tudo que estava sobre aquela mesa, seja o cordeiro, o pão, o vinho, apontava, só tinha sentido, validade, compreensão em Cristo, que estava ali presente com eles, e que eles não perceberam isso. Jesus queria mostrar a realidade espiritual de tudo aquilo. Aquilo era um cordeiro, era um pão, era um vinho que estava ali na ceia, mas Jesus queria trazer o sentido espiritual de tudo aquilo. Contudo, quanto ao cordeiro, que naquela mesa, todos nós se lembramos, não é? Que era o próprio Jesus representado ali. João Batista falou outra vez: ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Será que era só um simples cordeiro, irmãos, que estava ali na última ceia, antes da sua morte? Será que aquele cordeiro estava ali por estar? Não representava nada? Claro que sim, irmãos, claro que representava. E por isso Jesus agora convida esses homens a olharem para além dos símbolos do pão e do vinho meramente físicos. E verem nele, escute isso, Jesus convida os discípulos, como convida a igreja, a olharem como a ceia que teve aqui domingo. Foi dito isso para nós, que é muito mais. Jesus se faz presente. Quando você come, você lembra, você está anunciando que Ele morreu e ressuscitou para a nossa justificação. E Jesus queria trazer isso. Jesus convida os homens a olharem para além dos símbolos, pão, vinho, meramente físicos, e a verem nele a realidade, o cumprimento de tudo que estava sobre aquela mesa. Entenda como isso é tremendo. Jesus quer tirar os olhos dos discípulos da mesa. Eles estão olhando para o cordeiro assado, para o pão, para o vinho. Jesus tira os olhos dele da mesa e quer mostrar para eles o sentido espiritual de tudo aquilo. Jesus quer mostrar para eles que nele se dá a realidade do cumprimento de tudo aquilo que estava sobre aquela mesa. Seja o pão, seja o vinho, seja o cordeiro. Por isso, tendo tomado, olha que lindo isso, olha que lindo, tendo tomado em suas mãos um pedaço de pão, disse:
Olha o sentido. Olha como Jesus está trazendo isso para ele. Está mostrando que tudo aquilo aponta para ele. Tendo um pedaço de pão em sua mão, disse: isto é o meu corpo. Você percebe, irmãos? Não é um simples pão, Pedro. Não é para isso que aponta isso. Vocês vão comer. É o meu corpo. Façam isto em memória de mim. E com referência ao fruto da videira que estava ali, disse: este é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Agora perceba que no verso 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. É como que Jesus está dizendo assim: percebam, vocês precisam olhar além desses pães que estão na frente de vocês, desse vinho, desse cordeiro. Olhem para o sentido espiritual dessas coisas que eu estou mostrando a vocês agora. Eu sou o sentido real dessas coisas. A compreensão do que vocês estão vendo, elas ganham vida, sentido, eficácia agora em mim. Tire os olhos dessas coisas físicas e olhe para o sentido espiritual. Eu sou o verdadeiro pão que alimenta vocês. Eu sou a videira verdadeira que derrama o sangue na cruz por vocês, que representa esse vinho. Eu sou o Cordeiro de Deus que morre por vocês para tirar o pecado do mundo. Nós nunca entenderíamos isso se não olhássemos para os versos anteriores. Vocês vão se alimentar agora de pão, de cordeiro e de vinho. Mas olhem para mim, João, Pedro, Tiago, todos os discípulos. Tudo isso será feito aqui hoje. Enquanto se alimentarem, lembrem, tudo isso se cumpre em mim, aqui e agora. Porque eu sou o alimento, a força e o que sustenta vocês e dá capacidade a vocês de dar frutos. É como que Jesus esteja dizendo lá na cruz: eu serei esse cordeiro morto que está aqui na mesa. O meu sangue será esse cálice de vinho que está aqui na mesa. E por isso ele diz que esse é o meu corpo e o meu sangue. Por isso ele diz para os discípulos: eu sou a videira verdadeira. E quando Jesus diz, irmãos, que a videira verdadeira não é como sendo oposta à falsa, que é o que parece. Será que Jesus está dizendo, pastor, que ele é verdadeiro porque existia uma falsa? Mas tem a ver com a oposição a Israel, que como um tipo de precursora de Israel era citada no Antigo Testamento como a videira ou a vide de Deus. Embora, irmãos, Israel tenha sido julgada pela sua falta de frutos, Jesus cumpriu efetivamente o símbolo que Israel apenas representava naquela cruz. Naquela cruz, Jesus cumpriu efetivamente o símbolo que Israel apenas representava. E é por isso que ele está dizendo para os discípulos que ele é o verdadeiro fruto da videira, que eles precisam beber para ter vida. O que Jesus está dizendo, irmãos, não é verdadeiramente daquele vinho que vem da videira plantada pelos homens, que vocês precisam para ter vida. Não, mas Jesus está dizendo aqui no capítulo 5, mas vocês precisam mesmo é de mim para terem vida. Vocês vão beber esse vinho que o homem planta e cresce, mas para terem vida e vida espiritual, vocês precisam de mim, que sou a verdadeira videira. Vocês precisam estar ligados a mim, vocês precisam estar em mim. Eu sou a videira que dá vida a vocês. Eu sou a videira cuja fonte jamais se esgotará para vocês. Eu sou a videira que verdadeiramente mata a sede de vocês, não física, mas a espiritual.
Mas capítulo 5, perceba, Jesus disse que o Pai é o agricultor. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. É isso que está escrito aí? Jesus apresenta o Pai aqui como lavrador. Aquele que lavra a terra, cuida da videira e dos seus ramos. E esses ramos, irmãos, requerem muito cuidado para que possam dar frutos. Irmãos, todos os homens representados nesses ramos aqui, o texto está mostrando como eles precisam de cuidado paternal. Quando Jesus disse que o Pai é o agricultor, quem é que cuida da videira? O agricultor. Isso está mostrando para nós como esses ramos precisam de cuidado paternal. Vamos para o 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Veja bem, irmãos, estamos diante aqui de 4 tipos de ramos. Eu não sei se você observou. O ramo que dá fruto, ou melhor, o ramo que não dá fruto, o que dá fruto, o que dá mais fruto e o que dá muito fruto. 4 ramos. O ramo que não dá fruto, o ramo que dá fruto, o ramo que dá mais fruto e o ramo que dá muito fruto. Irmãos, veja bem, no verso 2 aqui, nós temos uma informação aqui, que o ramo que estando em mim não der fruto, o que é que acontece com ele? É cortado. Essa palavra estando em mim dificulta um pouco a interpretação desse texto. E é o motivo para muitas interpretações nesse sentido. Porque como estando em Jesus não está dando fruto? Como estando em Jesus não está dando fruto? Como? Como estando em mim, se está em Jesus? É óbvio que tem que dar fruto. Mas por que? Estando em mim não der fruto. E ele diz que estando nele não der fruto, ele corta. Quem corta? O agricultor corta. Aprendemos aqui, irmãos, uma verdade solene. É o agricultor que ele corta, estando, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ele quem? O agricultor, Deus. Deus o corta. E aprendemos aqui uma verdade solene, que do mesmo modo que o agricultor corta os ramos que não dão frutos físicos, o agricultor quando vai lá no seu vinhedo, ele olha para os ramos físicos que não estão dando fruto, o que é que ele faz? Ele corta. O Pai também rejeita aquelas pessoas que não produzem frutos espirituais dignos de arrependimento. Jesus está nos ensinando uma verdade solene aqui. Para a natureza desse fruto, irmãos, vemos especialmente em Gálatas 5:12, precisa ver. Esses frutos são os bons motivos, desejos, atitudes, disposições, virtudes espirituais, palavras, obras, tudo isso tendo origem na fé, em harmonia com a lei de Deus e feito para a sua glória. Irmãos, a primeira interpretação que nós temos que descartar aqui é que aqui está falando de um salvo que está em Jesus, não deu fruto e perdeu a salvação. Não é disso que o texto está falando. Pelo fato da Bíblia ter dito que estando em mim, alguns chegou a interpretar esse texto dizendo que um salvo pode sim perder a salvação. Olha aqui, Jesus disse que estando nele não dá fruto. Então alguém pode estar em Jesus e não dar fruto, e sendo cortado, está perdendo a salvação. Se você olhar por essa lógica, faz um baita sentido isso. Porque a palavra está estando em mim. Jesus falou, estando nele. Mas não é disso que a Bíblia está falando, até porque um salvo, se ele não estiver dando fruto, ele será exortado e passará a
a dar fruto. Ele não vai ser cortado. Veja, irmãos, a palavra cortar aqui, no sentido original, tem um som, é chamado de airo. Escute bem isso para nós entendermos o texto aqui. Essa palavra cortar aqui no grego é dito como airo. E essa palavra airo no grego, ela tem um sentido de cortar, como também um sentido de levantar. Isso muda tudo aqui. Essa palavra cortar, no sentido original, tem um sentido de cortar, airo, como tem um sentido de levantar. Até porque, irmãos, escute isso. Às vezes, a videira tinha alguns galhos que crescia para baixo. E isso era um problema, porque quanto mais ela crescia para baixo, os galhos chegando até o chão, vindo a chuva, melava aqueles galhos de terra, e com o tempo mofava, dificultava aquele galho de produzir frutos. Então vinha o viticultor, o agricultor, levantava aquele galho, a ideia de airo aqui, levantava aquele galho, amarrando em outro galho, para que ele pudesse crescer para cima e não mais para baixo, e viesse a dar frutos. Então alguns creem exatamente assim, dessa forma, que a palavra aqui tem esse sentido, airo. Deus pegando alguns servos, alguns galhos, que representam alguns cristãos, que estão crescendo para baixo, se sujando, melando-se no pecado, não produzindo frutos, levantando e amarrando a outros, para que ele cresça para cima e agora produza frutos. Irmãos, eu acredito que Deus faz isso. Levanta galhos que estão crescendo para baixo. Isso acrescenta aos irmãos da fé. Isso aqui, galhos que estão crescendo em frieza, em pecado, em mundanismo, tornando-se infrutífero. Eu creio que Deus, como agricultor, está indo lá, pegando esse cristão na ação do Espírito, despertando o seu coração, amarrando ele a outros galhos. Isso é, trazendo a comunhão da fé verdadeira junto a outros galhos, que é a igreja, a outros irmãos, para que seja fortalecido, para que possa crescer juntos para cima, dê frutos para a glória de Deus. Eu creio nessa interpretação. Eu creio que Deus faz isso com muitos e está fazendo agora. Eu creio que Ele traz a comunhão, levanta o galho. Eu creio que tem sentido, o sentido airo, tanto cortar quanto levantar. Deus levanta pessoas mesmo. Deus levanta e traz sua igreja, traz a outros galhos. Quando a Bíblia diz juntar outro galho, amarrar outro galho, é trazer a outros irmãos. Junta ele à igreja, junta ele aos galhos fortes, para que os galhos fortes os fortaleça e ele cresça e dê fruto para a glória de Deus. Deus faz isso. Mas eu também creio que quando a Bíblia diz, estando em mim não der fruto, ele corta. Eu creio em dois sentidos para esse texto. Esse é o segundo, que a Bíblia esteja falando também de alguém que pareça com crente, pareça que serve a Deus, pareça que ama a Deus e que está perto na igreja, junto, louvando, cantando, mas que na verdade nunca nasceu de novo, nunca foi verdadeiramente de Cristo, nunca verdadeiramente se dispôs a entregar-se a sua vida, coração, corpo, mente para Cristo, como um sacrifício vivo a Ele. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque quando Jesus falou isso, eu tenho dois personagens em mente. E eu tinha quando preparava a mensagem. O primeiro personagem, sabe quem é? Judas. Tem como tirar Judas da mente? Não tem. Quando Jesus fala isso, eu tenho dois personagens em mente. O primeiro é Judas. E o segundo é o próprio Israel. O próprio Israel. Veja, irmãos. Quem diria que Judas não estava em Jesus? Quem? Quem diria? Quem diria dos discípulos? Quem diria que Judas não estava em Jesus? Quem diria que Judas não amava Jesus? Quem diria que Judas não era um discípulo de Jesus verdadeiro? Quem diria que
que Judas não era salvo. Quem diria? Você percebe como a expressão estando em mim não der fruto aponta para esse sentido também? Judas parecia ou não parecia que estava em Jesus? 3 anos com ele, foi chamado de discípulo de Jesus. Precisa de mais alguma coisa? Fez milagre e curou em nome de Jesus. Aprendeu assentado, assim, de perto com Jesus. Ninguém diria, ele esteve 3 anos com Jesus, aprendendo, indo, pregando, fazendo milagres. Mas no final, é ele que entrega Jesus por 30 moedas. E é nele que o diabo entra. Percebe? Então, você percebe, parecia que servia Jesus, que era um discípulo verdadeiro, um cristão genuíno, parecia que era um membro da igreja de Cristo, parecia ser fiel a Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo, seguir a Cristo, parecia estar em Cristo. Nós já devemos admitir isso. Quem diria que Judas não estava em Cristo? Ninguém. Mas era tudo farsa. Judas, irmãos, era uma mentira. Judas era um engano. Judas em sua face está acima de qualquer ator que Hollywood já tenha produzido. Não havia em Judas frutos dignos de arrependimento. O outro é Israel, que se encaixa bem aqui. Estando em mim não der fruto. Israel parecia ser de Deus. Eu não sei quem é pior, acredita? Judas ou Israel? Eu acho que Israel, eu não sei, Judas, porque estava mais perto de Jesus. Israel rejeitou logo Jesus. De cara. Diz que ele era falso profeta, que falava por demônios, e não quis saber do Filho de Deus. Judas não. Judas parecia querer saber do Filho de Deus. Parecia se importar com as verdades ditas por ele. Parecia realmente entender o ministério que foi chamado. Por isso que eu entendo que Judas era pior, que teve mais perto de Jesus, ouvindo Jesus 3 anos, até que o traiu. Mas Israel também não fica tanto por baixo, não. Israel parecia ser de Deus, vestia-se como um povo religioso, representativo de Deus na terra. Dizia ser eles a voz de Deus na terra. Mas será que era verdade isso? Deixa a Bíblia falar, Marcos 11:12. Marcos 11:12. Vamos lá? Vamos estar lendo todos nós? Marcos, capítulo 11, verso 12. Está escrito assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Lá no versículo de número 17 até o 20, os discípulos vão estar admirados, porque quando eles passam de novo, essa figueira aqui tinha secado, da raiz até todas as suas folhas.
Essa figueira tinha folhas, não tinha? O que foi que chamou a atenção de Jesus aqui nessa figueira? Hein? As folhas. Sabe por que Jesus foi até essa figueira, irmãos? Porque eu não sei se você sabe, mas a figueira, antes de nascer folhas, ela nasce primeiro figo. Então, se a figueira, antes de nascer folha, nasce figo, então é certo, se tem folha, tem figo. Porque a árvore figueira é assim. Ela primeiro nasce o fruto, o figo. Depois vai nascendo as folhas. Jesus, olhando para aquilo ali, está dando uma lição para Israel e todos aqueles que vivem de aparência. Aquela figueira, irmãos, era uma propaganda enganosa, assim como era Israel, assim como é alguns. De longe parecia ser uma figueira abençoada. Qualquer um, e ela não estava enganando só Jesus, aquela figueira, ela estava enganando muitos viajantes que passavam por ali, olhando, disse: olha que bela figueira, está cheio de figos porque tem folhas. Chegando lá, era uma farsa. Assim era Israel. As pessoas vinham de longe para ver Deus e contemplar Deus no templo. Quando chegavam no templo, eles estavam fazendo o templo do Senhor de comércio com ladrões e salteadores. Israel, irmãos, tinha folhas, mas não tinha frutos. Tinha pompa, mas não tinha vida com Deus. Parecia, mas não era. Parecia, mas não era assim. Assim são alguns. E é desses que João está falando. Estando em mim, não der frutos. Ele corta. É dessas figueiras enganosas aqui. É desses homens que apresenta ser de Deus. Parece ser de Deus. Mas quando chega perto e chacoalha, só cai folhas. Não tem frutos. Irmãos, árvores como essa, ela é uma maldição para si mesmo e para outros. Aí alguns podem dizer assim: mas Jesus amaldiçoou a figueira. Não, ela já era uma maldição. Ela já era uma propaganda enganosa. Ela já era uma figueira infrutífera. Volte para João lá. Grave esses dois grupos. Lembre, eu creio que Deus levanta o caído, mas também creio que tem alguns que são aquela figueira, como também representam a ação do próprio Judas. E é desse texto, é dessa figura que esse texto aqui aponta também. Para a figueira cheia de folhas, isso é, aquele que vive de aparência, aquele que parece, perceba isso, irmãos, aquele que chama atenção com a sua vida, mas que quando as pessoas chegam perto dele para colher, ou dela, para colher os frutos, não encontra frutos, mas folhas. As pessoas é atraído pela propaganda. Quando chega perto para ser abençoado, é uma propaganda enganosa. Só é folhas mesmo. Não tem frutos. Eu espero que nós fuja dessa face e desse olho enquanto é tempo. Eu espero que nenhum coração aqui se coloque ou se dê ao privilégio de se colocar em uma posição como essa, para não dizer outras palavras. Eu espero que nenhum de nós
se ache como essa figueira, só com folhas, mas sem fruto. E observe uma coisa, irmãos. Jesus não disse assim: Marcos, vem cá, vá ali para mim, balance aquela figueira e veja se nela tem fruto. Ele mesmo foi até ela. Isso não é por acaso, tá? Ele mesmo foi até a figueira e chacoalhou para ver se tinha fruto. Isso é para mostrar para nós que é o Senhor mesmo que visita cada um de nós para ver se na nossa árvore realmente não tem só folhas, mas frutos. Veja um outro grupo aí. Tem outro grupo agora que dá fruto. Vamos lá. Todo ramo que está em não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Irmãos, esse grupo que produz, que ele limpa, para que produza mais fruto ainda, o agricultor está sempre podando, limpando para que dê mais fruto ainda. Irmãos, nenhum ramo, escute isso, infrutífero pertence a Cristo. Vou repetir: nenhum ramo infrutífero pertence a Cristo, assim como nenhum ramo que está em Cristo permanece sem frutos. Os ramos que pertencem genuinamente a Cristo irão não apenas dar frutos, mas também serão podados para que produzam ainda mais. Veja o verso 3, vamos lá. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Até aí. Escute isso. Jesus começa a mostrar de forma clara para eles o sentido espiritual da verdade que ele está dizendo. Leia comigo de novo, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui, no verso 3, Jesus começa a mostrar de forma clara para nós, ou para eles, o sentido espiritual da verdade que ele está dizendo, que os ramos são eles, e que o Pai é o agricultor, sempre está purificando eles, porque sabe que eles são fracos, e como os ramos e galhos, eles precisam de cuidados, para estar sempre produzindo frutos. Mas Jesus mostra, irmãos, que o Pai está cuidando deles por intermédio do Filho, que é a verdade, que é a videira. Então Jesus revela de que forma é que o Pai está limpando os ramos por intermédio da palavra. Veja, irmãos, Jesus revela que por meio da palavra eles estão sendo purificados, santificados, por meio da palavra que Jesus ensinava e pregava para eles. Com isso, nós aprendemos aqui, nesse verso 3, uma verdade solene, linda, maravilhosa, que em cada pregação, você que é galho, ramo, você que está aqui, você é um ramo de Deus, eu sou um ramo de Deus, e em cada mensagem, em cada pregação, Deus está botando você, limpando você, fortalecendo você, ajudando você a crescer mais e dar mais frutos. É isso que o texto está dizendo. Leia comigo de novo para ver se não é isso. Verso 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas o verso anterior não diz que quem dá fruto, ele limpa mais para que dê mais fruto. Mas ele diz com que é que ele limpa esses galhos. Percebe, ele começa a trazer, sair da ilustração da figueira para a verdade espiritual do texto. Ele começa a mostrar que é a palavra que limpa os galhos. Só que a palavra limpa galho, por acaso? Então o galho tem que ser pessoas. Ele começa a mostrar, irmãos, que por intermédio da palavra de Deus,
nós somos purificados. E isso nos ensina uma verdade maravilhosa, que muitas vezes nós não percebemos. E esse texto deixa claro para nós. Em cada pregação, galho, ramo, Deus está podando você, limpando você. Irmãos, isso não é ideia do pastor, isso não é interpretação minha, isso não é ideia que eu estou colocando, isso é o texto como ele é. O verso 3 deixa claro, o verso anterior diz que ele está limpando aqueles que dá fruto para dar mais fruto. Só que na continuação Jesus explica como que é que ele limpa esses galhos, que somos nós, com a palavra. Se é com a palavra, é por intermédio de quê? Da pregação do Evangelho. Então logo percebemos que em cada pregação, o que é que Deus está fazendo? Podando, limpando, fortalecendo, ajudando você a crescer mais e dar mais fruto e produzir mais para a glória dele. Você percebe, irmãos, agora por que a pregação é tão importante? Porque sem ela você nem cresce, nem é purificado e nem dá mais fruto. Vou repetir. Perceba por que a pregação do Evangelho é tão importante, porque sem ela você nem é purificado, nem cresce mais e nem dá mais fruto. É por intermédio dela, é o texto que está dizendo. Deixa eu ver se é isso. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa. Para que, Jesus? Para que produza mais fruto ainda. Agora, o que é que ele limpa? Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então é a pregação, exortação, a exortação. Cristão, se você está recebendo, você está crescendo, você está sendo podado por Deus, você está sendo fortalecido, ajudado por Ele. Toda a intenção da mensagem de Deus em trazer o seu povo é fazer que eles sejam limpos, cresça e dê mais frutos. Ele faz isso, ele purifica, como diz aqui, vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele limpa o galho, ele limpa você, ele limpa o ramo por intermédio da pregação da palavra. Vamos para o 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Que palavra, não é, irmãos? Permanecei em mim e eu permanecereis em vós. Irmãos, permaneceis em mim aqui permaneçam firmes, fiéis à minha palavra, como os discípulos fiéis, meus amados, dando frutos. E isso não é da nossa força, irmão. Isso aqui não é salvação por obras, como alguns pensam. Permaneça em mim e eu permaneço em vós. Depende de você permanecer em Cristo. Não é isso. Isso não é salvação por obras. Você permanece em Cristo porque Ele lhe chamou para permanecer. Aleluia. Guarde isso aí, por favor. Mesmo Ele dizendo aqui, permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Então depende de mim, pastor. A salvação está na minha mão, não. Você só permanece em Cristo porque Ele lhe chamou para permanecer. Não foi porque você só escolheu permanecer nele. Quer ver eu provar isso rápido? João 15. Deixa eu ver se é isso aqui. 16. Vamos lá. Leia o verso 16 aí comigo. Todos, por favor. João 15, 16. Todos. Vamos lá? Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vós e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos lá conceda. Percebe? Não foi vós que me
escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Então aqui explica o que eu acabei de dizer. Você permanece em Jesus se Ele escolheu para permanecer, como o texto está dizendo. Se Ele escolheu para permanecer. Primeiro, não foi vós que escolheu a mim, eu escolhi a vós. Se Ele me chamou para permanecer, você vai permanecer firme na sua palavra, fiel a Ele, amando a Ele, buscando a Ele, desejando a Ele, produzindo frutos para a glória dEle. Por isso Ele diz: e eu permanecerei em vós. Leia aí o texto comigo. 4 completo. Permanecereis em mim e eu permanecereis em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em. Você percebe que a palavra é sempre ligando um ao outro, sempre ligando o Senhor a nós e nós a Ele. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Isso aqui é para ficar claro para nós, que o homem longe de Cristo, longe dos seus caminhos e da sua palavra, ele jamais poderá trazer vida espiritual para ele mesmo. Deixa eu ver se é isso que o texto está dizendo. Leia comigo de novo, completo. Vamos lá. Vamos ver se é isso. 4. Permaneceis em mim e eu permanecereis em vós. Agora, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então eu acho que é isso que o texto está dizendo. O homem jamais poderá trazer vida espiritual para ele mesmo, assim como o ramo não pode produzir de si mesmo, se a videira não lhe transmitir vida. Isso é para ficar claro para nós, irmãos, que o homem longe de Cristo, longe dos seus caminhos, longe da sua palavra, ele não tem vida em si mesmo. Todo galho, irmãos, olhem para cá, todo galho de qualquer árvore, para produzir os frutos, precisa de quê? Da raiz e do tronco, produzindo vida para toda aquela árvore, para que os galhos produzam frutos. Os homens sem Cristo é aqueles galhos sem sustentação, é aqueles galhos sem tronco, é aqueles galhos sem raiz. Logo secará, morrerá, porque não tem de onde tirar vida. Logo, como diz o texto, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar-te, se não permanecerdes em mim. Observe que em todo momento, Jesus está mostrando que a ilustração da videira, no termo espiritual, aponta para Ele mesmo. Por isso ele diz: assim como o ramo não produz fruto de si mesmo, assim é você se não estiver em mim. Isso é, qualquer obra do homem fora de Cristo é imprestável, infrutífera e não vale para nada. É isso que o texto quer apresentar para nós aqui. Os frutos de um homem só podem ser válidos e ter produtividade. Escute o que o texto está nos ensinando. O texto está nos ensinando que qualquer obra do homem fora de Cristo é imprestável, infrutífera e não vale para nada. Mas o texto também está nos ensinando que os frutos de um homem só podem ser válidos e ter produtividades e ter eficácia e ter resultados bons e edificantes se esse homem estiver em Cristo verdadeiramente. Pois assim como a ligação entre o cabeça e o corpo, entre o noivo e a noiva, entre o fundamento e o edifício, recebe agora uma nova imagem: a videira e os ramos. Trata-se, irmãos, de uma união orgânica, vital, profunda, entre Cristo e a sua amada igreja. De modo que
assim como os ramos, escute isso, não sobrevivem, não tem vida sem a videira, assim a igreja não sobrevive e não tem vida sem Cristo. Essa é toda a verdade que esse texto quer passar para você e para mim. Você não é nada sem Cristo. Você não vive, você não se move, você depende dele para viver. Por isso permaneça. Vamos para o versículo de número 5. Eu sou, agora ele deixa claro como água. Eu sou, até agora ele não tinha dito quem eram os ramos. Até agora ele não tinha dito de forma clara quem eram os ramos. Mas olha agora, eu sou a videira, vós os ramos. Vocês são os ramos, Pedro, João, Tiago, é com vocês que eu estou falando. Vocês são esses ramos que desde o começo eu estou falando aqui, que Deus poda, que Deus cuida, que Deus limpa, para que dê mais frutos. São vocês. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, isso confirma tanto quem tomou uma decisão a vir a Cristo. Isso é para lhe alegrar. Isso é para afirmar os seus passos. Isso é para você dizer assim: eu tomei a escolha, a melhor decisão da minha vida. Longe dele, nada do que eu fizesse teria sentido, teria vida, teria eficácia, seria frutífero. O texto está deixando claro que sem ele nada eu posso fazer. Nada. No verso 5 ele deixa claro para nós isso, né? Eu sou a videira, vós os ramos. É com vocês que eu estou falando. É com vocês, meus discípulos. Vocês são esses galhos fracos, frágeis, carentes de cuidado. Irmão, pegue, não sei se você já viu, mas se você for pesquisar, o galho da videira é um dos galhos mais fracos e fáceis de quebrar, que mais precisa de cuidado. Jesus ilustra isso aí para mostrar a nossa fraqueza e a total dependência que temos dele. Total. Quem permanece em mim, eu nele. Quem permanece em mim? Aquele que Cristo chamou para permanecer. Quem permanece em mim, eu nele, esse não vai dar apenas frutos, mas muito fruto. Observou os 4 frutos que eu falei, irmãos? Já passamos por ele. Teve o que não deu fruto, o que deu fruto, o que deu mais fruto, e chegamos agora ao que dá muito fruto. Quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto. Veja bem, você que está aqui essa noite e não estava olhando firme, você que está me assistindo depois, e não estava olhando firme para o autor e consumador da fé, que é Cristo. Hoje ele lhe chama, meu irmão, a levantar e olhar. Olhe para ele e vá firme. Não desvie o olhar, nunca mais, nem para a direita, nem para a esquerda, mas continue olhando para ele, pela fé, em arrependimento e obediência. Ele vai limpar você. Você vai ser cuidado por ele. Ele vai fazer que você cresça e dê fruto para a sua glória. Ele vai levantar você para que você cresça para cima e não para baixo, para a glória de Deus. Permaneça. Permaneça. Assim permaneça nele, ele vai permanecer em você, restaurando, renovando, ajudando, fortalecendo, guiando, sustentando você. Para você que já está olhando para esse autor e consumador da fé, que está aqui essa noite, permanece olhando, meu irmão, amando, buscando, desejando, alimentando-se da sua palavra, sendo purificado por ela, sendo limpado por ela. Só dessa forma você estará crescendo
e dando mais fruto. Assim nós permaneceremos nele. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Essa é a nossa necessidade, irmãos, de permanecer em Cristo. E essa necessidade é urgente, é grande, é a maior necessidade de todas. Se tem algo na sua vida que é prioridade, essa deve ser permanecer fiel a Cristo, a sua palavra e aos seus caminhos. Sabe por quê? Porque sem Cristo nada podemos fazer. Dependemos dele para viver, para respirar, para se mover, para alcançar, para conquistar. Sem ele nada poderemos fazer. Por isso está escrito: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, versículo 28. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Por outro lado, aqueles que estão fora da relação com Cristo não podem fazer nada, literalmente nada, nada mesmo. Isso se aplica não apenas ao bêbado, ao ladrão, ao assassino, pessoa imoral, mas também ao poeta, ao cientista, ao filósofo, que não abraçou a Cristo com uma fé viva. Eles não podem prestar nenhum serviço que seja aceitável perante Deus. Fora de Cristo. Verso 6. Já estou acabando a mensagem. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanha, lança-o no fogo e o queima. Veja o destino daqueles que não permanecerem em Cristo, que não é de Cristo, que não glorifica Cristo, que não serve, que não se submete ao senhorio de Cristo. Qual é o destino deles? O que é que diz o 6 aí? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanha, lança-o no fogo e o queima. Sabe que fogo é esse aqui, irmãos? O fogo eterno. É o fogo eterno. Mas veja o contraste no verso 7. Leia comigo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, e vos será. Olhe como Jesus é claro. Se permanecerdes em mim, isso é, se permanecerdes como discípulos fiéis meus, entendendo que dependem de mim, que não são nada sem mim, e que eu sou tudo de vocês, que eu sou tudo que vocês precisam para viver, e que sem mim vocês não são nada, e nada podem fazer. Vocês podem pedir o que quiserem, e vos será feito. Se vocês entenderem que dependem de mim, que sem mim vocês não é nada, isso já foi declarado no 5 lá. Isso está mais claro ainda no 7. Se permanecerem em mim, ligado em mim, nas minhas palavras, em tudo que eu fiz por vocês, se me amarem, reconhecendo que eu dou o meu corpo como aquele pão, e derramo meu sangue como aquele cálice por vocês, e se as minhas palavras que eu preguei, que eu ensinei, estiverem em vocês vivas no coração de vocês, se vocês amarem e for obediente a essa palavra, mostrando isso na prática, eis aqui uma promessa para vocês: pode pedir o que quiser e vos será feito. Oito, 9, eu acabo a mensagem. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Porque nisto, vivendo assim, fazendo isso, amando a minha palavra, deixa eu resumir isso aqui para a igreja e eu acabo a mensagem. Nisto o quê? Nisto que eu disse a vocês. Fazendo isso,
amando isso, amando a minha palavra, entendendo que nada, escute, igreja, eu vou acabar, entendendo que nada é mais importante do que eu na vida de vocês, que eu sou o que há de mais importante para vocês, que vocês não são nada sem mim, e que eu sou tudo o que vocês precisam para viver. Nisto, o meu Pai que estás nos céus é glorificado, em que vocês dê muito fruto. Assim, vocês mostram, vocês provarão, deixarão claro que estão ligados a mim, que eu sou a videira de vocês, e que o Pai é o viticultor de vocês, purificador de vocês, santificador de vocês. Se vocês agirem assim, ficará claro que vocês foram purificados pelo Pai, santificados pelo Pai. E essa é a prova que se vocês foram justificados e santificados pelo Espírito, essa é a prova que vocês serão glorificados pelo Pai. Essa é a prova que vocês são os meus discípulos. Louvado seja Deus. Essa é a prova que vocês são os meus discípulos. Que nós compreenda isso essa noite. Que você compreenda isso essa noite, irmão. Que você